eu quero falar com vocês agora. O ritmo continua. Essa semana nós tivemos uma aula com o Dr. Ives Gandra. E esse vídeo dele viralizou no Brasil, do Ives Gandra. Esse vídeo, ele alerta exatamente a Suprema Corte do Brasil, o STF, para os crimes que vem cometendo de forma deliberada, consciente, contra a Constituição brasileira. Ele disse o seguinte, Dr. Ives Gandra, e todos eles têm conhecimento. Na verdade, o que Ives Gandra fez foi um alerta, e é um alerta que eu quero continuar fazendo. Um alerta aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse momento em que governadores receberam do Supremo Tribunal Federal aquilo que a Carta Constitucional de 88 não lhes conferiu, ou seja, poder acima do presidente da República, e nem em épocas de epidemia ou até de levante civil, desobediência civil, lhe será conferido o direito que pertence ao presidente da República. E a Suprema Corte dividiu o poder do presidente Jair Bolsonaro, legitimamente eleito por quase 60 milhões de votos. Você, quando fala quase 60 milhões de votos, você está falando de pessoas que votam e que têm famílias com a vênia de 60 milhões, quase 60 milhões de pessoas, com a vênia de 5 a 6 pessoas por família nesse Brasil. Famílias que levaram seus filhos de 14 anos, de 12, de 13, que ainda não têm o poder de voto, a ir para as ruas chorar, abraçada à bandeira nacional. Eu andei esse país inteiro e vi crianças chorando sonho nacional. Me emocionava o fato de ver uma criança de 12 anos pedir para tirar foto, abraçado ao pavilhão nacional e com o peito levantado, a mão direita em cima do coração, chorar. 13, 14, 15 anos, uma geração de 18 anos, de 20 anos de idade, invadiu as escolas, as universidades, preparados, fazendo um enfrentamento àqueles que durante os últimos 15 anos, até os universidades, elas estavam lotadas de jovens com camisa vermelha, foto clara e maconha. Era o que tínhamos nas universidades brasileiras. O alerta eu quero continuar fazendo à Suprema Corte. Nós vivemos numa democracia. Na democracia, três poderes distintos, harmônicos entre si, diz o texto constitucional. O executivo e o legislativo. E o legislativo não se mete no executivo. O judiciário não se mete no legislativo porque não é a sua função. A sua função é cuidar da Constituição, guardar a Constituição. O executivo não se mete no judiciário porque não é a sua função. A sua função é governar o país. É gerir bem os recursos da União. É aplicar bem os impostos cobrados do povo para o próprio povo. Não compete ao Poder Judiciário se meter com o Executivo, porque não é a sua atribuição. O artigo 42 da Constituição, e é aqui que eu quero falar com os senhores e com o Brasil, o artigo 42 da Constituição Federal diz que quando um poder tenta se intrometer, interferir num outro poder, nunca disse o texto, senhores ministros, ministra Rosa Weber, ministro Fux, ministro Gilmar, ministro Fachin, Alexandre de Moraes, Tófilo, Decano
decano, parece importantíssima, até para o presidente da República. O texto constitucional não diz que os senhores é que são poder moderador. Não são senhores. Os senhores pegaram o poder do presidente da República de forma autoritária. Essa esquerda que gosta tanto da palavra autoritarismo. E quando fala em 64, fala em golpe, fala em dias de trevas. Anos de trevas. Anos perdidos. Minha mãe não chamaria de anos de trevas. Nem meu pai. Nem as pessoas da geração da minha mãe. E nem nós, que ainda quando jovens, vivemos poder. Para os mais jovens que estão assistindo, os militares foram para a rua. Não foi para dar um golpe numa democracia. Não. Foi para pedir que quem estavam na rua eram figuras públicas, amadas e respeitadas, como o doutor Ulisses, que é chamado Senhor Constituição. Quem estava na rua foi a CNBB, que foram buscar nas Forças Armadas essa moderação, para poder impedir que o comunismo tomasse conta do Brasil. Na minha visão, nós já estamos vivendo o mesmo momento. Um momento em que prefeitos têm o mesmo poder que o presidente da República. Quem já viu isso? De norte a sul, de leste a oeste. Prefeitos autoritários. Governadores ditadores. Eu faço um mais pesado. Não abra sua loja, diz o prefeito. Se desobedecer, eu vou soldar a porta da sua loja. Se desobedecer, eu vou mandar a Guarda Civil prender você. A Guarda Municipal não tem poder constitucional nenhum. Até porque a Guarda anda desarmada. A Guarda é para conter tumulto. Onde já se viu Guarda Municipal algemando o cidadão no seu direito de ir e vir por ordem de prefeitos. A Polícia Militar. Eu vi um vídeo de São Paulo. Vídeo de Pernambuco. Policiais dentro do ônibus. Pedindo documento. Isso é um assinte. Uma grosseria. Um crime. E mandando o cidadão descer do ônibus. Desce agora. Para onde você está indo? Não estou indo trabalhar. Não pode. Vá se trancar na sua casa. Prefeitos. Governadores. Tenham juízo. Estamos protegendo o povo para não morrer. Como assim? Cara pálida. De fome se morre. Cara pálida. A maioria dos pais brasileiros aptos para o trabalho e que trabalham na informalidade, que não tem uma carteira assinada, que dia 30 não vai entrar o dinheiro, e aquele que tem uma carteira assinada e que o patrão está quebrando, além de perder o emprego, ele vai perder o patrão, e o patrão vai perder a loja, o patrão vai perder a empresinha dele, uma empresa reconstruída por uma família, empresa de 30 anos, de pai para filho, de neto de avô para neto, 50 anos de empresa, uma distribuidorazinha, está quebrando, demitindo. E depois o ditador é Jair Bolsonaro. Na cara de pau de vocês, vocês têm coragem de dizer que nós vivemos uma ditadura no Brasil? Eu sempre gosto de falar isso. Na época dos militares não tinha ditadura no Brasil. É porque os militares enfrentavam a desordem. E vocês vejam hoje quem é que estava exilado nos dias dos militares. O senhor Fernando Henrique Cardoso, esses artistas esquerdistas, o povo da CUT, do PT, do PSOL, PPS, Rede, esse povo da esquerda era o povo da UNE daquela época,
Eles queriam um Brasil melhor. E muita gente se iludiu com isso, inclusive eu, ao longo da minha juventude, da minha adolescência e você. Mesmo na eleição do Lula. Porque o que esses canalhas diziam era o seguinte: canalhas, nós vamos acabar com a miséria. Porque pobreza não é demérito. Você pode ser pobre, demérito é miséria. Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. E acabar com a corrupção. Por sermos um país cristão, quem é que não quer ver a corrupção morta e enterrada no Brasil? Me diga. Me diga, nós somos cristãos. Quem não quer ver acabar com a miséria? Nós queremos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Só o dinheiro que foi roubado e recuperado na Lava Jato daria para mudar a vida de milhares de brasileiros. Eu penso que o déficit habitacional do Brasil seria resolvido só com o dinheiro que foi roubado das estatais por essa esquerda que em 64 se levantou contra os militares, chegou ao poder e diz que lá era a época das trevas. Não! A época das trevas é agora, canalhas. Governadores do Nordeste, imperadores, ditadores, fraudadores de dinheiro público. Todos vocês que estão me assistindo sabem da farra que estão fazendo com o dinheiro público por causa de um decreto de calamidade pública. Essa semana eu postei um vídeo da cidade que eu fui criado, na Bahia, de um prefeito jovem de apenas 30 anos de idade. Esse rapaz não usou o dinheiro que veio do governo federal no decreto de calamidade. A cidade vai fazer 40 dias que está aberta, que o comércio está aberto, devidamente higienizado. Ele não gastou um centavo, fez uma conta e colocou o dinheiro lá. E tudo que está comprando agora é com licitação. Todos vocês têm na sua mão um telefone. Todo dia você recebe no zap desmandos governadores e feitos. Hospitais de campanha. Eu vi um vídeo hoje do Ceará, de um hospital de campanha pago milhões. Não foi usado. Está sendo desmontado. Eu vi hoje um vídeo de Alagoas, do povo gritando na rua, de um hospital enorme inaugurado. E o povo não é atendido, e não tem gente para tanta coisa. Hospitais de campanha no Rio de Janeiro, hospitais de campanha de São Paulo, e o dinheiro público roubado, governadores fazendo contratos com empresa que não existe. O governador de Santa Catarina fez uma compra para uma empresa que a sede é um puteiro em Nilópolis. Um puteiro em Nilópolis. Será que esses governadores não têm procuradoria, não têm assessoria para assinar um contrato com uma empresa que não existe? O governador de São Paulo assinou com uma empresa. A televisão mostrou a casinha da senhora, que nem sabia que tinha tanto dinheiro, com uma empresa para fazer 1.200.000 jalecos descartável. E essa empresa não faz nada disso, uma empresa pequena que só encaderna livro. 14 milhões! E já se sabe que a Polícia Civil, aliás, o Ministério Público Estadual e Federal, a Polícia Federal e a Polícia Estadual, estão trabalhando tudo isso. Eles apostaram no caos, sem pensar na vida da sua avó que morreu aos 80 anos, o seu avô que morreu aos 70, sem pensar nas vidas que foram ceifadas, e não foram milhares, como eles diziam. Porque eles não queriam dar a cloroquina. Enquanto médicos renomados, Dr. Davi Wipper, ministro, secretário de Dória, foi também de Alckmin, até meu amigo, até fico sentido de falar isso, mas é verdade. O Calil,
diretor-geral do Sírio, quem tem plano de saúde robusto, vão para hospitais privados para ser tratado com a cloroquina. Quando o Bolsonaro falou em cloroquina, verticalização, só as pessoas de risco. Hoje eu vi um vídeo de uma geriatra, cuida de pessoas idosas. Ela diz que o risco de se morrer com isso até antes de 50 anos é zero. Até 60 é quase zero. A possibilidade maior é acima de 70. E aí ela começou a enumerar os casos e colocou um vídeo do Jornal Nacional. Vídeos diários. O repórter entra da frente de um hospital e diz: acabou de falecer hoje à tarde mais um, tinha 84 anos. Aqui no meu estado, outro repórter, faleceu uma senhora de Covid, 94 anos. Cadê os jovens? Cadê a morte das crianças? Hoje é o Dia Internacional das Crianças. Eles acreditaram que esse momento difícil era um momento para eles de sangria, porque iam levar o dinheiro público sem chance de serem pegos ou prestar conta, porque não tem licitação. Segundo, Jair Bolsonaro sairia desgastado, desgraçado, e eles então teriam facilidade de botar a máquina para funcionar do jeito deles, com um farsante no poder. De vez em quando entra um aí e põe aquela boquinha cuspindo fel e fala: fora Bozo. Presta atenção aí, pessoal. Quando ele aparecer, você escreve aí: o fora Bozo, de trás para frente, é a mesma coisa de volta ladrão. São os amantes da ladruagem, da vagabundagem, aqueles que batem palma para os filhos de Lula. Você está aí passando dificuldade e desempregado, otário. Os filhos de Lula são milionários. Eles devem estar dormindo dentro de uma lancha aí, num desses mares por aí, dessas lanchas que parecem mais um apartamento de luxo. Aliás, apartamento de luxo é a força deles. Dois garotos pobres, que a mãe deixou um patrimônio de 264 milhões vendendo Avon. Lula está por aí viajando de jato, misturando uísque com cachaça. E você, babaca, escrevendo aqui fora Bozo. Você é um besta, um tolo. Deve ser de esquerda, ou mamou nesse governo desgraçado de assaltantes, que foi o governo. Aliás, desde a época do senhor Fernando Henrique Cardoso, que tem prática nisso também. Fernando Henrique Cardoso, você esqueceu da pasta rosa? Esqueceu do fora FHC? Do PT com você? Por causa do esquema da pasta rosa? Quando você comprou a sua reeleição? Você esqueceu? Você esqueceu de Ronivon Santiago, o deputado federal do Acre? Eu não esqueci, não. Sabe por que eu estou falando isso tudo, gente? Sabe por que eu estou... Esse cara foi o cara que armou os esquemas. Na época do Fora FHC, que eles queriam impeachment de FHC, e o senhor Aécio Neves era o presidente da casa, e bateu de gabinete em gabinete para pedir para as pessoas não assinar uma CPI de corrupção, bateu no meu gabinete. Aqui não, doutor. Eu assino CPI. Olha só, sabe por que eu estou falando isso? Porque durante toda essa farra, no governo FHC, nas estatais, no governo Lula, no governo Dilma, o Supremo em nenhum momento se meteu. Em nenhum momento se levantou. Aliás, o Supremo estava meio valente quando a Lava Jato prendia só gente do PT. Quando a Lava Jato chegou no PSDB, a coisa mudou no Supremo. Parece que eles fizeram um pacto. É tanto que um deputado federal do Rio, que tem um nome meio estranho, estrangeiro, não tem convivência com ele, tem um vídeo dele dizendo assim: não, vocês podem ficar tranquilos. E aí, usou o nome, não sei se devidamente ou indevidamente, do ministro Gilmar, dizendo: olha, Gilmar está com a gente. Ora, se Gilmar foi o cara que deu entrevista e disse que o PT roubou tanto que tinha dinheiro para ganhar, para ficar 50 anos no poder. O que eu quero dizer é que em nenhum momento o Supremo foi atrevido, foi valente. Não foi.
Muito pelo contrário. É recente que Lula chama todo mundo do Supremo de frouxo. E todo mundo ficou quieto. Cadê a militância das mulheres? Cadê as empoderadas? Mexeu com uma, mexeu com todas. O Lula chamou Rosa Weber, disse que queria ver se ela tem saco. Ora, que assinte uma mulher. Onde estão os filhos de Rosa Weber? Os netos? Acho que ela tem uma filha que é do PSOL. Você não é empoderada, menina? Por que você não foi para a rede social atacar Lula, defender sua mãe? Não, não. Então o que me intriga é esse conluio. Porque Jair Bolsonaro, eu estou acostumado a dizer isso, tudo que Jair Bolsonaro fala, no outro dia a manchete é invertida. Tudo que tem o nome Bolsonaro no meio. Presidente Bolsonaro embarcou para o Nordeste. Bolsonaro precisa mostrar o cartão corporativo para mostrar quanto gastou. Ei! Dilma está andando para cima e para baixo. Em primeira classe de avião da Emirates. Gastando dinheiro público. Com 5, 6 assessores. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva viajou para Paris. Não vejo nenhuma manifestação dos senhores. Mas se falou Jair Bolsonaro, vira manchete. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas do Jair Bolsonaro aqui que é bom para vocês. Para vocês fazer virar manchete. Jair Bolsonaro é um cara que não tem etiqueta nenhuma. É um cara grosseiro. Você sabe como é que Jair Bolsonaro faz quando compra um frango assado? E comi várias vezes com ele, na casa dele, com segurança assim. Quando o frango chega, o cara vai lá e rasga tudo com a mão. Rasga com a mão, assim. Não tem aquela educação que você gostaria que ele tivesse, de FHC, de assentar, esperar, assim, tem 6 talheres desse lado, você não sei para que essa desgraça de 4 de um lado, 4 do outro, você não sabe qual que você vai botar na boca, porque você só tem uma boca, eu não sei para que 2 facas aqui, 2 facas aqui, e 2 colheres aqui, isso é sacanagem. Eu não sei quem inventou isso. A etiqueta, quem é a etiqueta? Essa senhora mora onde? Essa senhora manda em quem? Essa etiqueta inventou as coisas e eu que tenho que seguir. É? Então, olha, Jair Bolsonaro pega com a mão. Isso aí dá uma manchete legal. Rasga com a mão, assim. O cara faz café e tal, no coador e tal, pega, bebe no copo, dá pros outros, assim, a gente ali conversando e tal. Eu acho isso muito feio. Você não acha, não? Isso dá uma manchete legal. É bom. Se você fizer, o pessoal da CUT que te segue, ó. Pessoal do MST, ó. Então vamos lá. O coloio aberto contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. Para tirá-lo do poder. Porque Jair Bolsonaro é um ditador. Você tem coragem de falar isso? Vivendo em São Paulo com o Dória governador? Você que mora no Maranhão. Você tem coragem de dizer que Jair Bolsonaro é ditador? Nessa pandemia com o comportamento do seu governador do Piauí. Aliás, essa semana eu vi um vídeo hilário do governador do Piauí. Bêbado, bêbado. Cantando, mamado. Eu já ouvi bêbado outras vezes. Tem uma reunião de uma comissão de integração nacional, sei lá como é que era aquela comissão e tal. E alguns estados. E nós fomos em Sergipe. Tinha uma reunião lá com os senadores da região, do Nordeste, outros que vieram. E eu, por acaso, estava, eu nem era dessa comissão. E aí, meu amigo, depois que essa reunião terminou, esses homens beberam uma cachaça tão grande, esses homens encheram o talo tão grande, eu não vou dar o nome dos outros não, mas esse governador do Piauí era senador. Era quando ele estava lutando para tomar os royalties do petróleo do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Não foi, Wellington Dias? Não foi? Wellington Dias, eu sou aquele cara que foi deputado federal com você. O seu gabinete era do lado do meu. Você era um rapaz bom. E quando você foi candidato a governador, a primeira vez, eu gravei vídeo para você. Eu gravei vídeo para você. Eu fui no seu estado detonar um coronel. Um cretino, ladrão, que tinha um monte de empresa
e vendia nota fiscal para os prefeitos. E quem não comprasse na mão dele, o coronel matava mendigo. E depois descobria que o mendigo tinha um plano de saúde gordo, normalmente no nome do coronel ou no nome de alguém da família. Eu que fui lá prender ele, Wellington. Na época que Monsanto era o governador e você era candidato. Você tem coragem de dizer que Jair Bolsonaro é ditador com a ditadura do seu governador aí do Ceará, da Paraíba, da Bahia? Você tem coragem de chamar ele de ditador, vendo o comportamento do prefeito de São Paulo, soldando loja, prendendo gente? Você tem coragem? Não tem. Não tem. É cínico. Cínico. O que estão fazendo com o Brasil, nós não podemos deixar. Nós não podemos permitir. O Supremo Tribunal Federal já era legislador por muito tempo, com um Congresso frouxo, que não se levanta, que não vai para a tribuna, que não se entrincheira, que levanta a sua voz. Os senhores têm imunidade parlamentar. Até vereador tem uma imunidade de palavra. Ele pode falar qualquer coisa. Eu estou aqui sem imunidade. Algumas pessoas falam comigo, você corre risco falando o que você está falando, mas e daí? Você acha que Deus precisa disso para me matar? Precisa de um vírus para me matar? Deus precisa de uma bala para me matar? Não. Deus precisa de câncer para me matar? Não. Deus precisa derrubar um avião para me matar? Não. Deus vai me levar o dia que Ele quiser me matar. A morte não tem relação nem com faixa etária, e nem com doença. Não tem. A morte é a morte. Ela vai vir no dia que tiver que vir. Então, o Supremo, que era legislador, e uma vez na história, o Supremo Tribunal Federal teve uma CPI chamada CPI do Judiciário, que foi uma CPI enfrentada e peitada por Antônio Carlos Magalhães, que fez discursos históricos naquela época, e nós estávamos como cegos, dizendo que o que iria acontecer com o Brasil anos adiante é agora o que nós estamos vivendo. Então veja, aquele Supremo Tribunal Federal que nunca abriu a boca, que nunca se levantou com os assintes do governo FHC, do governo Sarney, do governo Collor, que tem um primo lá dentro, do governo FHC, do governo Lula e do governo Dilma. É o Supremo que agora Bolsonaro precisa entregar até o exame dele para ver se ele tem febre ou se ele não tem febre. Bolsonaro é notificado por um funcionário do Supremo para prestar conta do seu dia a dia. Gente, não vou dizer a vocês que isso é humilhante, não. Porque quem conhece a natureza de Jair Bolsonaro como eu conheço, não se deixa vergar. Sabia que ia passar por esse momento, que ia viver. E Deus sabia quando permitiu que Neemias fosse reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias construía de dia e eles tentavam destruir de madrugada. É o que está acontecendo com o Brasil, mas é deprimente para um presidente da República. Se Jair Bolsonaro falasse o politicamente correto, seria o homem mais hipócrita da face da terra, porque ele ia ter que falar uma hipocrisia todo dia para não ser notificado pelo Supremo. Pior, quando ele fala, a imprensa de esquerda vai entrevistar um ministro do Supremo logo para saber que atitude tomar e onde Bolsonaro cometeu o crime. Por exemplo, não é crime o presidente da República, de dentro do palácio, sair para acenar para uma multidão que estava com o pavilhão nacional, com a bandeira brasileira, porque algumas pessoas estavam pedindo as Forças Armadas. Qual é o crime, cara pálida, de pedir as Forças Armadas? E aí Jair Bolsonaro não podia sair e acenar para as pessoas. Ministros disseram que isso é antidemocrático. O que é democrático? Democrático é o povo na rua e o presidente cumprimentar o povo, aliás, cumprimentando porque tem condição. Outros não têm condição de chegar perto do povo. As instituições não são a democracia, senhores. As instituições, elas estão ali
e devem ser respeitadas, mas primeiro precisa se dar o respeito. Democracia é o povo. E as instituições precisam respeitar o povo. Então Jair Bolsonaro cometeu um crime porque saiu e a esquerda já entrou contra eles. Hipócritas. Senhores do Supremo, é só pegar as fotografias, é só entrar no YouTube e diz assim, ó, Dilma recebe MST dentro do palácio. Vocês vão ver as imagens. Vocês que são blogueiros, as imagens do MST fazendo discurso com seu boné naquela tribuna que é do presidente, ela sentada, e a esquerdalha toda sentada lá, os militantes, deputados, senadores, batendo palma pro líder do MST, dizendo que se Dilma fosse impeachmentada, que eles iam invadir o Senado com facão, com foice na mão, e ia matar senadores, e sendo aplaudidos. Isso aí dentro do palácio. Agora, Jair Bolsonaro, porque saiu e fez assim, isso é antidemocrático. Para. Eu não vou dizer nem que é hipocrisia, mas está zombando da minha inteligência? Eu posso não ter o conteúdo jurídico de escola de vocês. Livresco. De anos, folheando o livro. Mas eu não sou idiota, não. Não me trate como idiota. Eu ia falar a palavra doido, mas doido é uma pessoa tão importante para uma cidade. Eu me lembro na minha infância, tinha tanto doido lá em Macarani. Tinha Paula, Lelo, Tão, João Leitoa, Nega Alumínio. Era uma alegria, esses doidos. Fazia as alegrias das crianças, e você se lembra dos seus. Mas aí não, é Jair Bolsonaro. Tudo que ele fala. Então bora lá. O artigo 142 da Constituição diz que quando um poder se mete com outro poder, numa área que não lhe é devida, e com isso, eu estou trocando aqui em nota de R$1 o texto da Constituição, gere atritos ou rompimentos institucionais. Me diga uma coisa, o que estão fazendo é uma aparência, mas o rompimento institucional existe. Entrou uma moça aí e botou um monte de vaquinha. Deve ser gente que mamou no governo de Lula e deve ser amante de ladrão. Gosta de vagabundo. Tem vagabundo de estimação. Ela está dizendo que nós somos gado, né? É melhor ser gado, né, do que ser ladrão de gado. E o que vocês são ladrões de gado, né? Roubam as pessoas, assaltam os filhos da pessoa. Enquanto os filhos de Lula estão lá nababescamente, imbecil, você está aí perdendo seu tempo me ouvindo. Vai ver uma live de Dilma. Quem sabe você precisa de uma aula de português. Vai lá. Uma aula de concordância. Vai ver a live de Dilma, vai. Vai ver a live de Dilma com Lula. Você aprende, quem sabe aprende até bater carteira. Deixa eu falar uma coisa para você. O artigo 142 diz, então, que o moderador de um atrito de um poder com o outro não é do Supremo Tribunal Federal. Não é ele. Até porque ele é um poder também. E ele está no atrito. É o provocador do atrito neste momento. Por proteção, por autoproteção, o parlamento se juntou ao Supremo. E vocês sabem do que eu estou falando. Não são poucos os senadores e os deputados federais que têm processo cabeludo por lá. Por isso, parte do Senado não tem coragem de votar a CPI da toga. Porque parte tem o rabo amarrado na mão deles. E quem tem menos pedido de impeachment no Senado deve ter uns 10 ministros do Supremo. E as pessoas pedem, não é por pedir. Veja o que eles estão fazendo, ordem dos advogados, todo mundo juntos. Então, vamos lá. Nesse momento, a Constituição diz que as Forças Armadas devem ser chamadas. Não para fazer uma intervenção militar, mas para colocar ordem. Foi o que foi feito em 64. Colocar ordem. O moderador são as Forças Armadas. E nesse momento em que estão assaltando o Brasil com a pandemia, com esses autoritários, ditadores, que apareceram de uma hora para outra, esses da esquerda a gente já conhece, mas esses oportunistas de plantão, são bilhões e bilhões de dinheiro público. E aqueles que já não mamam mais no dinheiro público, como a Lei Rouanet, esses artistas vivem
nas redes sociais atacando Bolsonaro, porque é um cara que odeia cultura. Cultura? Cultura é mijar na rua? Cultura é pegar dinheiro da Lei Rouanet e fazer peças teatrais de um homem metendo o dedo no ânus do outro? Mulher cagando na rua, né? Isso é cultura. O Circo de Solé é cultura? É. Livro de Maria Bethânia, de poesia. Show de Cláudia Leite. Então vocês estão brincando. O povo hoje só tem a Suprema Corte. Mas ela não é a moderadora. Deveria ser. Aquela que colocaria ordem. Chamaria, na boa, por guardar a Constituição, dizer o código, o nosso código, a nossa carta diz isso sobre o Poder Legislativo, sobre o Poder Executivo. Vamos nos acertar, que está errado. Nós estamos nos metendo no Executivo. Nós estamos governando o Brasil. Está errado. Chamar o presidente da Câmara, do Senado, ou o presidente do Senado fazer isso, ou o presidente da Câmara. Mas nenhum tem condição de fazer. E se Bolsonaro cair na bobagem de querer fazer, ele começa a ser atacado de outra forma. Então, aqueles que nós esperávamos que seria esse anel de proteção do Brasil, no parlamento, no Senado, na Câmara, aqueles que se elegeram na chamada onda Bolsonaro, eu diria, não é onda Bolsonaro, são brasilistas que foram para a rua. Brasilista pelos seus filhos. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Pedofilia. Todo mundo sabe da luta que eu fiz nesse país. Se é crime hediondo, eu sou o relator. As mudanças que houve no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estive presente em todas elas. Se hoje existe a operação, a mudança do 240 e a lei da infiltração, sou autor delas. Como eu sou autor da tornozeleira eletrônica, da lei Joana Maranhão, e aí vai. Não temos nada para comemorar nessa área, mas para continuar a nossa luta defendendo as crianças. Eu acho que chegou a hora do texto da Constituição ser respeitado. O poder moderador são as Forças Armadas. A aula de Ives Gandra, essa semana, que chegou em todos os lugares, eu espero que os senhores ministros tenham ouvido o Ives Gandra, porque essa é coisa que os senhores conhecem. Porque eu acho que, na verdade, vocês estão querendo realmente, vocês estão provocando, porque vocês querem que as Forças Armadas assumam, defendam o povo, defendam a nação, defendam os direitos presidenciais, constitucionais, direitos de Jair Bolsonaro. Porque vocês querem voltar àquela desordem quando vocês viviam escondidos, sequestrando embaixadores, assaltando bancos. Não é, Dilma? Quantos bancos você assaltou? Sequestrando embaixador para pedir resgate. É só entrar no YouTube e colocar Fernando Gabeira fala sobre 64. Ou Eduardo Jorge. E vocês vão saber. Então, o 142 da Constituição, eu acho que está na hora de olhar para esse texto da Constituição. Sei que não é o presidente da República que vai falar isso. Ele não falará, porque embora vocês todos que o tratem como um desmiolado, vocês todos que tratam ele como um desequilibrado, porque não fala o politicamente correto, não vai ser Jair Bolsonaro, nesse momento, que vai provocar. Mas quem está provocando é o Supremo Tribunal Federal. Violando a Constituição, o cidadão perdeu os seus direitos, a Constituição não existe para eles. O que no Brasil existe são 11 constituições e o Brasil está sendo tocado por canetada, sem o poder dado legitimamente, democraticamente, ao presidente da República. Agora, os governadores e prefeitos estão adotando a cloroquina. Eu vi um vídeo do secretário de Saúde da Bahia dizendo que agora está adotando a cloroquina. Por quê? Porque Jair Bolsonaro agora está certo? Antes ele estava errado, há 90 dias atrás. Ele só era um doido. Secretário, se você tivesse adotado a cloroquina 90 dias atrás, quantos mortos você teve aí? Quantos? Certamente os acima de 80 não teriam morrido tomando a cloroquina, não é? A cidade de São Paulo também agora está liberado? Por quê? Até 90 dias atrás não podia. Então é o seguinte, essa esquerda que defende legalização de crack, de cocaína, de maconha, porque é legal, diz que cloroquina tem efeito colateral. Tem mesmo.
Mas pedra de crack não tem efeito colateral. Pedra de crack não tem. Não é? Hipócritas. Cocaína não tem efeito colateral. Maconha não tem efeito colateral. Mas cloroquina tem. Senhores prefeitos, ainda há tempo. Saibam que o Ministério Público está no encalço de vocês. Senhores governadores, ainda dá tempo. Mas eu quero pedir às Forças Armadas como cidadão. Não estou me dirigindo ao presidente Jair Bolsonaro, mas estou me dirigindo às Forças Armadas. Senhores comandantes, senhor ministro da Defesa, agora vocês imaginem. O Brasil tem que aguentar isso, as Forças Armadas têm que aguentar. Ministro da Defesa do Brasil, Jacques Wagner. Assessor principal, José Genuíno. Imagine um general recebendo ordem desses esquerdopatas que gostam de Rolex de ouro. É duro, é duro, é duro. Senhores comandantes, nós vamos continuar convivendo com isso? Como os senhores receberam a notícia de que o decano, o poderoso, disse que mandaria buscar os generais debaixo de vara? Como receberam a notícia? Abalou? Achou normal? Não é normal. Senhores comandantes, proteja o nosso patrimônio. Proteja o Brasil. Senhores comandantes, o Brasil não tem carga alta de imposto, que nada. A nação é sócia majoritária, até de padaria. Sócia majoritária até de salão de cabeleireiro. O cidadão que abre uma empresa no Brasil, ele é o empregado. Porque majoritariamente o Estado é dono de tudo, com imposto. Eles estão roubando o que ficou. A reforma da Previdência, senhores comandantes, que estão numa luta tão grande para aprovar. E um dos méritos do governo Jair Bolsonaro, do senhor Paulo Guedes, e também daqueles que votaram, dos parlamentares, já foi para as cucuia. Aquilo que seria superávit não existe mais. Foi embora. Nos proteja, senhores. Nos proteja. Proteja o Brasil. Livre a gente, as nossas universidades, desses esquerdopatas, desses doentes. Livre a gente, senhores. Senhores, proteja o direito constitucional do presidente. Senhores, leão, as Forças Armadas é o leão que protege a nação. Comecem a rugir, leões. Nós estamos precisando disso. O Brasil está precisando disso. Agora, se essa providência não for tomada, eu não tenho dúvida que nós teremos dias difíceis. Porque esses esquerdopatas não voltarão ao poder. A não ser que eles assassinem a maioria absoluta de cristãos do Brasil. Matem a todos. E não vão conseguir. Porque nós somos cristãos e somos maioria nesse país. E nós não os queremos. Mas vamos ter dias difíceis de enfrentamentos desnecessários. Nós precisamos dos senhores. Nós precisamos das Forças Armadas. Nós precisamos da força do Exército. Nós precisamos da força da Marinha, da Aeronáutica. Nós precisamos da força da estrela dos senhores. Nós precisamos que o direito constitucional do brasileiro, do cidadão, vocês são o poder moderador. O Supremo passou dos limites. Decisões monocráticas e irresponsáveis. Não dá. O poder legislativo, o senhor presidente da Câmara faz a pauta que quer. E a pauta é sempre para enfrentar o presidente, para brigar com o Bolsonaro. E se a pauta vem do poder legislativo, vai caducar como caducou a medida provisória do 13º do Bolsa Família. Imagine, senhores, do Bolsa Família. Presidente, se você disser que vai dar uma aposentadoria vitalícia para todas as famílias de baixa renda, que o salário, que a renda mensal da família é um salário mínimo, e teve alguém acima de 80 anos morto por Covid, com autópsia, feito com autópsia, morreu por Covid, e recebeu uma autópsia, um óbito, com autópsia assinado por um médico. Se o senhor disser que vai dar para cada família dessa um salário mínimo de aposentadoria vitalícia, eu lhe garanto, presidente, que não serão 1000 pessoas. Não teremos 1000 pessoas. E aí, se você disser isso, presidente, eles vão começar a dizer que você está gastando dinheiro público desnecessariamente porque está dando
uma aposentadoria vitalícia para 1.000 pessoas que tiveram um familiar, famílias de baixa renda, de um salário mínimo, uma aposentadoria vitalícia de 1.000, de mais um salário. Presidente Bolsonaro, pede o povo para usar máscara, que aí os governadores vão dizer não use. Presidente Bolsonaro, peça ao povo para ficar em casa, que os governadores vão dizer não saiam de casa, Bolsonaro está errado. Presidente, comece a dizer que cloroquina é veneno, que não serve, que você se enganou, que todos eles vão defender a cloroquina. Presidente, comece a dizer que você é a favor dos radares da indústria, que eles vão ficar contra. Comece a dizer, presidente, que você é a favor do DPVAT, que você errou, que você vai ter todos eles dizendo que é para tirar o DPVAT dessa máfia, desse conluio pequeno que tem no Brasil, do DPVAT. Presidente, jogue ao contrário, fale ao contrário. Diga, presidente, que você acredita no Supremo. Eles fazem tudo invertido. Diga que você não acredita. É lastimável, é lamentável. Eu quero dizer a vocês e pedir que vocês, agradecer por vocês terem me aguentado aqui até agora. Mas é o que eu sinto, sabe? São 2 netas que eu tenho. Hoje, um dia assim, uma tem 3 anos, outra tem 1 ano. Helena e Esther. Tenho 3 filhas. Vivi minha vida toda tirando drogado da rua, recuperando gente, vivendo com gente. Vivi meus mandatos, falando tudo que eu falei agora. Se você entrar no YouTube, você vai ver que eu estou falando nada novo. Não há novidade na minha fala. Como cidadão brasileiro que paga os seus impostos, a minha revolta é grande. Por isso, eu assumo o que falo. Eu quero dizer a você que é comerciante, abra seu comércio. Abra sim, abra. Vai lá, mete a chave e abre. Ah, mas o prefeito proibiu, ele não tem poder para isso. Se você tiver de máscara, o álcool gel, seus funcionários a 2 metros um do outro, direitinho, como foi feito lá em Tapetinga. Abra a sua empresa, por favor, não quebre. Mantenha os empregos, mas abra. Abra a sua lanchonete, amigo. Ah, mas a guarda municipal vem. Deixa ele vir. Deixa ele te algemar. Vai ser um sucesso sua lanchonete. Você vai estar em todas as redes sociais. Eles vão te promover. Se você não enfrentar, porque eles estão matando os brasileiros por medo. A sua imunidade caiu, foi pânico. E todo ditador faz isso. Impõe o medo. É a cultura do medo. E a pessoa vive debaixo do pânico. Nós vamos viver debaixo do pânico? O apóstolo Paulo diz, importa agradar e obedecer a Deus e não aos homens. Você tem que andar de máscara? Tem. A minha está aqui. É porque eu estou sozinho aqui. A minha está aqui. Eu ando com ela. Sei me cuidar. Ando com vidrinho de álcool gel aqui no bolso. Sei me cuidar. Tenho responsabilidades. Comigo e com as pessoas. Você também tem. Então não precisa ter esse pânico. Esse desespero. Eu não estou pregando desobediência civil, não. Quem está fazendo desobediência civil são os governadores. É o Supremo Tribunal Federal. Mas vai trabalhar. As pessoas botando para fora de ônibus. As academias proibidas. O presidente botou a academia como uma coisa essencial. O exercício físico é necessário. Se a pessoa vai andar, vai preso. Se a pessoa vai na academia, vai preso. Mas pode ficar empilhado 100 pessoas dentro de um ônibus, com os braços assim. Um encostado no cangote do outro. Que está tudo certo, porque está proibido é o carro na rua. Mas dentro do trem, dentro do vagão, do metrô, isso tudo pode. Será que não é para favorecer os donos de empresa de ônibus? Estou fazendo só uma conjectura, né? Porque tinha parado tudo. Eu agradeço vocês por ter me ouvido até agora. Agradeço vocês que são brasilistas. Quando ele chama você de bolsonarista, é porque ele quer polarizar com lulista. E quem é lulista é porque ama ladrão. Bate palma, acha bonito o cara que assalta o país. Divide o dinheiro da nação suor dos brasileiros, dos aposentados com os asseclas da América Latina.
que sacou tudo do BNDES, dos fundos de pensão, desgraçou a vida do país. Essa gente gosta deles, bate palma. Aí dizem que são lulistas, azar o seu. Mas você é brasilista. Nós estamos aqui pelos nossos filhos. Você está aqui pela sua fé. Eu vi um vídeo de um padre de Pernambuco, cheguei a chorar. O padre dizendo: governador, o senhor me impedir de fazer a missa online com 5 pessoas dentro da igreja? Meu Deus, onde é que nós chegamos com esses ditadores? Será que vocês têm coragem mesmo de dizer que o Bolsonaro é ditador? Meu Deus, o que é isso tudo aberto? As igrejas, serviços essenciais. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos? Então não estou convidando você para a desobediência civil. Estou convidando você para exercer os seus direitos, que é o direito de ir e vir, que a Constituição de 88 garante a você. Estão tirando os seus direitos. É isso. É a aula de Ives Gandra. É o que diz, senhores do Supremo Tribunal Federal, o texto constitucional. Mantenha, cidadão, seus direitos. Não tenha medo. E eu já falei em um vídeo, não sei se foi num vídeo ou se foi num áudio, mas, senhores prefeitos dessa costa que nós temos, tantos hotéis, milhares de empregos, tantas pousadas. Brumadinho ali foi destruída. Brumadinho não quer cesta básica de ninguém. Brumadinho não quer que você leve para lá um fardo de água, ele quer que você vá para lá ver as belezas de Brumadinho. Brumadinho está cheio de pousada, bonita, bacana. Ele precisa do turista. Pelo menos, senhores ditadores, libere 30% dos hotéis, 30% das pousadas. As pessoas sabem cuidar de tudo, manter tudo limpinho, higienizado. Eles sabem usar máscara. E o povo brasileiro é corajoso. Precisa ir para a nossa costa, no meu estado do Espírito Santo. Tomar sol, vitamina D. Porque aquele cara pobre, senhor governador, senhor prefeito, que depende de vender um espetinho para o turista na praia, de vender um souvenirzinho no Nordeste, cheio de chaveirinho. Aí em Porto Seguro, onde o povo, os índios vão vender as suas coisas, estão com medo do quê, afinal de contas? Mantém ali preso, enclausurado, e depois a prefeitura dá uma cesta básica. Pelo amor de Deus, o turista vai, os hotéis precisam, eles têm dívida, vão quebrar. Bom senso, bom senso e bom senso. Eu peço às Forças Armadas do Brasil, estou falando em meu nome, eu sou Magno Malta, estou aí na rua, em qualquer lugar, que os senhores, e eu sei que os senhores estão aqui engasgados, que olhem para o trecho da Constituição. O Brasil ficará do lado dos senhores, pode ter certeza. A maioria absoluta da nação vai ficar do lado dos senhores. Eles estão fazendo esse pandemônio, mas estão morrendo de medo que o leão comece a morder. E é hora desse leão começar a rugir para dizer à nação: estou presente aqui. Aos poderes que aí estão, 3 poderes que se juntaram, 2 que se juntaram, o Legislativo, o Supremo, para tentar destruir um. Se você não gosta de Jair Bolsonaro, você não é obrigado. Se você acha ele mal educado, nós já experimentamos um doutor com título em tudo que é lugar ali. Experimentamos um falastrão ali, sabe? Um falastrão que depois se enrolou com Elba. O falastrão de PC Farias. Já experimentamos todo tipo ali. Agora Jair Bolsonaro é grosso. Jair Bolsonaro não tem trato. Jair Bolsonaro manda na lata, manda na cara. Aí você não gosta. Você gostava de ver Dilma, né? Falando português direito, ensacando vento, fazendo continência para mandioca. Ah, não dá mais, não dá mais. Senhores, tem misericórdia de nós. Forças Armadas, tem misericórdia do Brasil. Eu acho que está chegando a hora de fazer valer o texto constitucional. Eu sou cidadão, eu tenho direito. Está escrito na Constituição. Está escrito para a gente ler. Não estou ferindo a lei. Eu só estou mostrando a lei. E assim como eu, milhões de brasileiros não suportam a sua Suprema Corte, que dá canetada, e da sua autodeliberação ou com interesses e por conta das suas amizades, decide. Nós vivemos, a gente tinha um herói nesse país, nosso super-homem, que a gente batia palmas para ele. E de repente,
nos vimos sem ele. O Moro era o herói. Até chegar no PSDB. Da noite para o dia a gente descobre que não era um herói. Era um cavalo de Troia. É triste. Mas esse país é forte. 142 da Constituição Federal. É um texto para ser cumprido como todos os outros, é como todos os outros. Poder moderador. 142 da nossa Constituição. Senhores, Deus acima de todos. E nesse momento, nós precisamos que a Constituição e desse poder moderador, e a moderação é para moderar, é para moderar, não é para mutilar, não é poder mutilador, é moderador. Com moderação, bota a ordem nesse país. Que Deus guarde você, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde seus filhos, que Deus te proteja do acidente, da bala perdida, que Deus proteja a sua família, que está sofrendo por um câncer, problema do rim. Nesse momento ninguém morre mais de câncer no Brasil, não tem mais bala perdida, que ninguém morre mais na boca de fumo no Brasil, não. Ninguém morre mais do coração, não tem infarto, não tem AVC, não tem mais nada. É só Covid-19. Canalice, pura canalice. Bota sua máscara, vai para a rua, abre seu estado de abastecimento. Deus abençoe, beijo no coração, fique com Deus. Obrigado pelo carinho aí, de todos vocês. Uma boa noite. Durmam com Deus. Durmam com Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Fiquem com Deus. O amanhã pertence a Deus. Quando Deus levantou Moisés num dia que os dias fáceis. Moisés atravessou o mar com o faraó vindo atrás. E do outro lado, quando ele achou que estava livre, tinha Coré e a sua família. E Coré infernizou Moisés, os filhos de Coré, até o dia que Deus abriu a terra e os engoliu. E eu espero que essa família de Coré, que está solta aqui no Brasil, também seja engolida. Quando Neemias foi reconstruir os muros, né, de madrugada, eles destruíram o que Neemias fazia de dia. Eram inimigos. É assim. A reforma da Previdência foi um desses muros que eles destruíram na madrugada. Os milhões de dinheiro público já foram gastos sem uma licitação. São muros. Mas Deus foi com ele, com Neemias, com Moisés. Deus foi com Davi. Deus tem sido conosco, homens e Deus. Ainda não somos a Venezuela e não queremos ser a Venezuela. Nós não somos Cuba e não chegaremos a ser Cuba. Mas o que essa gente está fazendo, nós precisamos da intervenção de Deus e de homens e mulheres corajosos que entendam que anjos não fazem o que nós fazemos. Anjo não vota, anjo não vai para a rua, anjo não paga imposto, anjo não reage. Anjo na Bíblia, a gente tem que pedir a Deus para pedir que mande um anjo para nos ajudar. Mas aquilo que nós podemos fazer, ele não vai fazer. Lutar pelos nossos direitos, direitos dos nossos irmãos, pela nossa pátria, somos nós que temos que lutar. Há uma frase de Golda Meir, em 48, quando o Brasil deu voto para a criação do Estado de Israel, que está na minha alma. Golda Meir disse: nós formaremos a nossa pátria, ainda que custe o preço do nosso próprio sangue. E há uma parte bonita de uma letra de um dos nossos hinos. Nós temos o hino nacional, o hino das armas, o hino da pátria, o hino da bandeira. Um dos trechos mais lindos: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É isso que nós temos que pensar, nos nossos filhos, no legado que nós vamos deixar. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.